Por que alguém que repete os mesmos erros insiste em repetir também as mesmas promessas? E se eu te dissesse que essa promessa nunca foi sobre mudança, mas sobre controle? Existe um tipo de promessa que não nasce da intenção, mas da conveniência. Uma promessa que não aponta para o futuro, mas para manter você preso ao passado. O narcisista domina essa arte. Ele promete mudar. Mas essa promessa não é um compromisso. É uma estratégia. Hoje, vamos destrinchar esse círculo vicioso sob a lente da filosofia estoica. Não para entender o narcisista, mas para entender a nós mesmos diante dele. O narcisista não promete mudança, ele promete alívio. No comportamento narcisista existe um ciclo: crise, justificativa, promessa, repetição. O estoicismo não se interessa pela teatralidade desses ciclos, mas pela estrutura deles. Para os estoicos, aquilo que se repete revela um princípio, e aquilo que se repete sem transformação revela uma ilusão. O narcisista vive dessa ilusão, e nós somos convidados constantemente a participar dela. O que realmente sustenta esse ciclo? A promessa ou a expectativa de quem ouve? A promessa como instrumento de interrupção emocional. Prometer é mais rápido do que mudar, e o narcisista sabe disso. A promessa surge como um gesto calculado, quase cirúrgico. Ela age como uma mão que aperta o botão de pausa, justamente no momento em que a tensão atinge o ápice. É a tática perfeita para interromper um desconforto que ele mesmo criou. E essa pausa não vem da transformação, vem da esperança. Enquanto a mudança exige reestruturação interior, revisão de caráter e renúncia ao orgulho, elementos que o narcisista evita, a promessa exige apenas uma frase solta no ar, envolta em aparente sinceridade. O estoicismo sempre desconfiou dos discursos excessivos. Para os filósofos, palavras sem ações são como sombras sem corpo. Imitam, mas não pertencem à realidade. O narcisista domina essa simulação. Ele apresenta a sombra, esperando que você acredite que ela é real. A promessa como moeda de dependência emocional. O narcisista não promete para ser melhor, ele promete para ser necessário. A promessa não é apenas algo dito, é algo implantado. Ela cria uma expectativa que silenciosamente encosta a pessoa contra a parede. Espere por mim. E quando alguém espera, adia a própria vida. Esse é o efeito mais sutil e talvez mais cruel da promessa narcisista. Ela não oferece mudança, ela oferece suspensão. Para os estoicos, poucas coisas são tão perigosas quanto viver em suspensão emocional. A vida real fica paralisada, enquanto a mente se prende a um futuro hipotético criado por outra pessoa. A promessa se torna, então, uma corda fina, quase invisível, que prende o outro a um estado de vigilância constante. Será agora que ele muda? Será que finalmente vai cumprir? E assim, a dependência não nasce do afeto, nasce da espera. Quantas vezes a promessa se tornou uma prisão sutil? A ilusão de mudança como ferramenta de manipulação temporal. O narcisista não vive o presente, ele manipula o futuro. A promessa é uma forma de engenharia temporal. Ela desloca a atenção do agora para um amanhã que nunca se concretiza. É como se o narcisista desenhasse uma versão idealizada de si, uma versão que só existe no futuro e a apresentasse como prova de boa intenção. Mas é um futuro que ele nunca pretende realizar. É apenas um espelho brilhante colocado adiante, para que ninguém olhe a realidade do presente. A filosofia estoica sempre alertou sobre os perigos de viver projetado para frente. O narcisista transforma o futuro em um esconderijo. Lá, ele é perfeito, transformado, consciente, gentil. Aqui, no presente, ele continua o mesmo.
A promessa é o portal que leva a pessoa a viver nesse futuro ilusório, enquanto a essência real permanece intocada. O erro filosófico de quem acredita na promessa. O problema nunca foi a promessa, foi o foco. O estoicismo sempre tratou a atenção como o bem mais precioso do ser humano. E quando alguém se fixa em promessas, está fixando sua atenção numa projeção e não numa evidência. A repetição do ciclo só se mantém porque o olhar se desloca do comportamento para o discurso, do fato para a fantasia, do presente para o possível. É nesse deslocamento que a pessoa entrega sua paz. Não porque o narcisista é poderoso, mas porque ele sabe onde redirecionar o foco de quem o escuta. A promessa, então, deixa de ser apenas uma frase e se torna um encantamento emocional. Ela embala a mente com uma narrativa que parece lógica, mas que nunca se materializa. E enquanto a expectativa cresce, o comportamento permanece estagnado. O que faz você acreditar mais em palavras do que em padrões. Quando entendemos esse mecanismo profundo, essa arquitetura psicológica e filosófica, começamos a perceber que o problema nunca foi o narcisista mudar ou não mudar. O verdadeiro ponto é como você se posiciona diante do cenário que ele cria, e é exatamente isso que vamos explorar a seguir. Técnica número 1. A técnica da constância observável. Promessas são nuvens, constância é terra firme. A mudança verdadeira nunca anuncia sua chegada. Ela simplesmente acontece. O narcisista prefere o anúncio, porque no anúncio ele controla a narrativa. Na ação, ele precisaria confrontar o próprio caráter. A constância observável é a lente estoica que desmonta o encantamento da promessa. Ela significa substituir o ouvir pelo ver, substituir narrativas por evidências. Um filósofo antigo diria: não analise o que alguém declara ser, analise o que alguém repete ser, porque aquilo que se repete define a essência. Observe microações, pequenos gestos diários que revelam intenções reais. Observe direções, para onde a pessoa se move, não o que ela diz sobre si. Observe continuidade, mantenha os olhos no que acontece ao longo do tempo, não apenas no momento de tensão. Se você retirar o som das palavras, o comportamento ainda indicaria mudança? Técnica número 2. O princípio da ancoragem interior. O narcisista cria regras mutáveis, o estoico cria fundamentos inabaláveis. A ancoragem interior é o ponto onde nenhuma promessa consegue penetrar. É como fincar uma estaca no chão da própria alma. O que é aceitável permanece. O que rompe sua paz não passa. Enquanto o narcisista vive ajustando seu comportamento conforme a conveniência, o estoico estabelece princípios que não mudam conforme a circunstância ou conforme o humor alheio. E aqui está o segredo. Quando seus fundamentos internos são claros, o narcisista perde sua principal arma, a oscilação emocional. A promessa tenta te mover como quem empurra uma folha ao vento, mas a ancoragem transforma você em rocha. Determine mentalmente o tipo de comportamento que você não negocia. Estabeleça níveis mínimos de respeito, coerência e integridade. Repita internamente: minha paz não está à venda. Quando sua alma está ancorada, quem poderia te mover? Técnica número 3. O exercício da observação fria. Quando você observa com frieza, o ciclo perde o encanto. A promessa narcisista funciona porque cria um nevoeiro emocional, uma névoa que distorce o que você vê. A observação fria é o vento que dispersa essa névoa. Ela não é insensibilidade, é lucidez. É o olhar clínico que desmonta ilusões. É a capacidade de olhar o padrão como se estivesse analisando um mecanismo, não um vínculo afetivo.
É transformar o emocional em observacional. A frieza não significa dureza, mas clareza. E quando a clareza chega, o encanto desaparece. Examine o comportamento como examinaria um relógio, peça por peça, repetição por repetição. Anote mentalmente o que se repete. Compare semanas, não momentos. Se você removesse a emoção, o padrão ainda faria sentido? Técnica número 4. O princípio da prova pelo tempo. O tempo é o único juiz que o narcisista não consegue manipular. O tempo é o laboratório mais honesto que existe. As palavras se dissipam, a intenção se desgasta, mas o padrão permanece. A prova pelo tempo é a arma silenciosa do estoico. Ela consiste em não reagir à promessa, reagir somente à evidência prolongada. O narcisista pode moldar discursos, pode ensaiar arrependimentos, pode encenar mudanças, mas ele não consegue sustentar um personagem por longos períodos. O tempo expõe tudo o que é falso. Coloque distância entre a promessa e sua conclusão. Espere semanas, não horas. Analise tendências, não momentos isolados. Se o tempo retirar as máscaras, o que sobrará? Técnica número 5. A separação silenciosa de realidades. Há quem viva de palavras e quem constrói a própria realidade. A separação silenciosa não é ruptura, é discernimento. É quando você compreende que existem duas realidades coexistindo. A realidade dita pelo narcisista e a realidade demonstrada pelos fatos. Quando você escolhe viver pela realidade demonstrada, a promessa perde o brilho, e é assim, silenciosamente, que o ciclo começa a se desfazer. Técnica número 6. O centramento na presença. Quem habita plenamente o presente não se perde em futuros que não existem. O narcisista te projeta para frente, para que você não olhe para o agora. Mas é no agora que reside a verdade do comportamento. Estar centrado na presença significa observar o que está acontecendo neste instante, sem ser puxado para cenários imaginários. É nesta presença que a máscara não funciona. O narcisista promete para manter você, e você espera para manter a promessa viva. O narcisista promete o futuro para não ter que enfrentar o presente. Mas você não precisa viver nesse tempo distorcido. Você não precisa habitar a ilusão que ele constrói. Os antigos estoicos sabiam que a liberdade não nasce de grandes gestos, mas de decisões internas quase invisíveis, decisões que ninguém aplaude, mas que transformam a alma de quem as toma. A decisão de observar e não se iludir. A decisão de ancorar-se e não se perder. A decisão de ver o tempo como juiz e não como promessa. E talvez agora você esteja exatamente nesse ponto. O momento em que algo dentro de você desperta. O momento em que a máscara do narcisista cai. O momento em que você entende que a sua paz não dependerá mais de palavras vazias. A filosofia estoica não nos ensina a decifrar o narcisista, mas a decifrar nossas próprias preferências emocionais. A promessa só tem poder se você concede esse poder. E quando você observa o ciclo com lucidez, o encanto se quebra e o poder volta para você. Você quer acreditar na promessa ou quer enxergar o padrão? Se este vídeo te trouxe clareza, força ou até mesmo aquela sensação profunda de que algo se alinhou dentro de você, então permita que essa jornada continue. Este canal é um espaço para mentes que querem enxergar o mundo com lucidez e se fortalecer por dentro, sem ilusões, sem encantamentos, apenas com a força que nasce de quem finalmente aprende a ver. Inscreva-se no canal, não apenas como um gesto mecânico, mas como um símbolo,
o símbolo de que você escolhe caminhar com mais consciência e menos manipulação. Ative o sininho, porque cada reflexão que nasce aqui pode ser uma semente de liberdade emocional. E perder uma delas é perder um passo em direção à sua autonomia. Deixe também o seu like, não como um ritual digital, mas como um ato de afirmar: eu me torno mais forte quando busco conhecimento. E escreva nos comentários qual parte desta mensagem tocou você de forma mais profunda. Sua reflexão pode iluminar outras pessoas que também estão presas no ciclo da promessa. E talvez pela primeira vez elas encontrem uma saída. Porque no final, não é apenas um vídeo, é um convite para reconstruir a si mesmo. É o momento em que você deixa de esperar pela mudança do outro e começa a construir a sua própria. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje. Até o próximo vídeo.